Boa noite, é um prazer participar do primeiro simpósio Full DNA de Genética em Saúde e Longevidade. Eu vou tentar mostrar para vocês a importância dos exames genéticos na prática clínica, né? Eu gosto de contextualizar para que as coisas não fiquem soltas no ar. Então, as técnicas terapêuticas são baseadas nos 4 P's. O primeiro P é o P da patologia, que é o da medicina convencional, né? Que espera ter a patologia para tratar a patologia, a pedra no rim, a diabetes ou o câncer. O segundo P, na verdade, é o P do processo, que é o P da visão sistêmica integrativa, né? Que mudou a direção de tratar as doenças como algo estanque ao metabolismo, como se tivesse apareceu a pedra no rim, né? Para agir nos processos que existem, que causam e mantêm as patologias, tá certo? Mas o que aconteceu? Essa ideia que já tem quase mais de 30 anos, agora no século XXI trouxe uma nova etapa na área da saúde, que é a longevidade. Ninguém quer viver mais 60 anos como nossos avós, ou até 80 como nossos pais. Hoje está pensando em 90, que os filhos vivam 100 anos ou mais. Tá certo? E a longevidade 2.0, que você vai ter saúde, tem que ter vitalidade física, tem que estar bem fisicamente com a beleza e ser ativo, proativo até na vida, né? E então essa busca de longevidade faz nascer uma outra visão na saúde, que é a visão da prevenção, tá certo? A prevenção. Ou seja, eu tenho que já nem deixar os processos acontecer. Eu tenho que manter o organismo saudável para ter a longevidade saudável. E essa visão da saúde preventiva traz com ela a necessidade de uma abordagem diferenciada. Qual é essa abordagem diferenciada? Eu tenho que saber o que eu vou prevenir, tá certo? Então, aí surgem as predisposições. Eu só posso prevenir aquilo que eu saiba que a pessoa tenha predisposição. Senão eu fico com um número infinito de possibilidades. Aí eu entro no que a gente chama de risco. O risco é uma coisa que a gente não sabe o que é, tá certo? Eu preciso saber claramente o que a pessoa tem. E a abordagem preventiva e aí preditiva, né, da predisposição mais eficaz é o exame genético. Não existe outro exame mais eficaz. E ele é o exame mais disruptivo, salto tecnológico na área da saúde atual e do futuro. Por quê? Porque no DNA está determinado individualizadamente, ou seja, cada pessoa, e com muita precisão, o que cada indivíduo tem e vai ter por toda a sua vida de possibilidades, necessidades e características, tá certo? Você vê necessidades individuais, ou seja, se a pessoa tem necessidade de mais minerais, mais vitaminas, mais aminoácidos, mais ácidos graxos, tudo que a pessoa precisa para que o seu organismo se otimize, ou seja, uma visão de saúde a partir do DNA e não de doença a partir do DNA. Nós vemos as características psicocomportamentais, nós conseguimos ver se a pessoa é proativa, se ela é introvertida, extrovertida, se ela tem liderança, se não tem liderança, todas as questões psicocomportamentais e de relacionamentos você consegue ver no exame genético. As características estruturais, se a pessoa tem mais força em cima, mais força embaixo, as questões da estrutura do organismo todo dela, você vê as características funcionais, por exemplo, aqui eu coloquei um exemplo, se ela metaboliza muito rápido o café ou lentamente, ou se ela vai ter mais velocidade ou mais força, ou seja, as características do funcionamento de todo o organismo dela. E as características reacionais, que é o grande passo do futuro da medicina de precisão, da farmacogenômica. Qual é o quimioterápico que realmente vai funcionar para você no seu câncer? Está na genética. Qual é o remédio que vai funcionar realmente num quadro psiquiátrico, num quadro cardiovascular? Tudo vai ser determinado, vai ser avaliado e da precisão pela farmacogenômica genética. E as suscetibilidades, né? Aí sim, a suscetibilidade de oncológicas, cardiovasculares, de doenças neurodegenerativas, tudo aquilo que nós, como profissionais de saúde, vamos trabalhar antes para poder, então, fazer com que não aconteçam, tá bom? Como é que eu vou mostrar essa questão do exame genético na prática clínica? Eu trouxe um caso clínico aqui para mostrar para vocês, tá? Tá certo? É um caso clínico, eu não vou detalhá-lo, porque senão não haveria tempo, porque a nossa conversa é rápida, né? Esse é o caso de uma colega que é nutricionista. Vocês veem que em julho de 2016 a paciente veio para reeducação alimentar, ela tinha alguma sinusite, nenhuma cirurgia,
não tinha nada demais, ela queria mexer nessa imunidade por causa da sinusite e tal. Foi tratada com nutrição funcional, muito bem tratada, muito bem acompanhada, e de repente, em maio de 2016, ela veio com uma história de uma separação com forte componente emocional, 1 ano antes da consulta, e isso desencadeou o quê? Olha só, já vem outra história, ó, líquen plano, alopécia frontal, anticorpos positivos para tireoide. Então agora nós vamos entrar com o exame genético. Nós vamos mostrar como foi sem exame genético, agora o exame genético. Usei 3 painéis da Full DNA, o longevidade saudável, o de nutrição funcional e o de doenças autoimunes para esse caso, tá? Então olha aqui, ó, olha que interessante. Quanto mais bolinhas, mais suscetibilidade ou mais característica, tá certo? 1, 2, 3, 4 ou 5. Então ela tinha 5, né? Alto componente de suscetibilidade, tanto para alopécia frontal fibrosante quanto de Sjögren. Olha aqui, ó, alopécia frontal. Esse é o diagnóstico dela, que surgiu depois do gatilho epigenético, né? A gente pensa que gatilho epigenético é só nutricional, não, ela teve gatilho emocional, tá? Olha o líquen plano aqui também, ó, 5, lá na parte de sistema imunológico, isso é dentro do painel de doenças autoimunes, tá? Olha que interessante. Ela realmente tem se queixado ultimamente de começando a ressecar, ter ressecamento nos olhos. Olha aqui a síndrome de Sjögren. Olha, a parte de hormônios, ó, mantive aqui o sistema imunológico porque tem ali a tireoidite de Hashimoto. Olha só, tireotoxicose alto nível, doença tireoideia autoimune, tá aqui, ó, anticorpos positivos para tireoide, ó, tireoidite de Hashimoto, tá? E o T3, isso aqui significa o quê? Baixo. É em azul, porque quanto mais alto, melhor, né? Mais T3 tem. Ela tem pouquíssimo T3. Então, vê que é um quadro que fica complexo em relação ao hipotireoidismo dela, tá? Ou melhor, tireoidismo de Hashimoto, tá? Mantive aqui essa do sistema imunológico, porque você vê que ela tem o HLA-DQ2 e o DQ4, que estão relacionados à suscetibilidade à doença celíaca. E quando você vê a parte metabólica do painel, você vai lá, ó, altíssimo suscetibilidade à doença celíaca, ó, entendeu? E ela realmente muda com glúten e sem glúten, tá certo? Se fosse aqui, ó, novamente os hormônios, resistência à insulina, altíssima. E no metabólico está lá, mantive o metabólico, além da doença celíaca, ela tem altíssima suscetibilidade à diabetes tipo 2 e à glicação. Então você vê que se eu soubesse, né, só vou voltar aqui, se eu soubesse aqui que ela teria uma possibilidade de alopécia, de líquen plano, de tireoidite Hashimoto lá em 2006, eu teria feito todo um tratamento e ela não desenvolveria. Essa é a importância do exame genético, a importância preditiva e preventiva dele. Isso é que nós temos que aprender. E além dele ser um confirmador de diagnóstico, né? Olha aqui no painel de longevidade saudável, olha que lindo esse painel, toda a parte de hormônios, todos os hormônios, olha, vejam, todos os hormônios, painel lindo desenvolvido pelo Dr. Ítalo Rachid, parabéns a ele. Tireotoxicose altíssima, doença tireoideia autoimune, o próprio hormônio D que entra aqui, ó, o T3 baixo, ó, realmente o T3 baixo nela, tá? Tá certo? Na parte também do longevidade saudável, inflamação crônica, olha as interleucinas altíssimas, IL4, IL6, IL23, ILPA, óxido nítrico, inflamações, tendência a inflamações altas, doença inflamatória intestinal, IL10. Então você vê que realmente o componente de inflamação crônica dela, isso aqui tem que ser tratado permanentemente. Esse aqui é o tratamento permanente do paciente, porque o exame genético mostra o sempre, o que ela poderia ter tido, o que ela pode estar tendo e o que ela pode vir a ter. Por isso que ele é fundamental para a manutenção da saúde, além do tratamento. Você sabe exatamente o que tem que tratar. Olha do painel de nutrição funcional, eu peguei as coisas relativas ao caso aqui, né, para mostrar o que tem no painel. Você vê que no painel de nutrição funcional, desenvolvido pelo Dr. Gabriel de Carvalho, olha aqui, ó, azul é o que tem menos, né, em direção ao vermelho que tem mais. Olha o que essa paciente tem. Alta metilação, alto estresse oxidativo e alta inflamação. Então, esse radar aqui já diz para você onde é que você tem que cuidar permanentemente nesse paciente e provavelmente até no atual dele. Realmente, essa questão da inflamação dela, né, que nós vimos aqui, né, tá?
já está aqui confirmado. Ó, estresse oxidativo, que os quadros inflamatórios são todos oxidativos, metilação, tá? Olha aqui também do painel da nutrição. O Dr. Gabriel adotou o código de barras, mas corresponde, né? Você vê que lá na doença celíaca que a gente viu no painel de doenças autoimunes era 4, né? E aqui é porque é 1, 2, 3, 4, 5. Ele colocou no sistema de barra do azul vermelho em direção a menos a mais, né? Da coisa melhor em direção a pior. Mas são duas formas que são simples de entender. Então, maior risco, aí tem aqui informações. Novamente, olha aqui, essa paciente tem glicação alta, que também já tínhamos visto lá em cima no painel de hormônios. Olha aqui, ó, também alta. Ó. Aí vem no painel de nutrição funcional para as nutricionistas, ó, o que ela tem que alimentar, o que ela tem que evitar nutricionalmente, qual é mais informações. Essa paciente, vocês viram que nós tínhamos a questão da tiroidite. Olha aqui, essa paciente, ó, ela necessita, lembra que eu falei que nós temos necessidades? Essa paciente necessita de muito iodo. Então ela não trabalha bem iodo, não absorve bem iodo, ela precisa, é um paciente que você precisa dar mais iodo. Então quando você junta, tanto no painel de longevidade quanto no painel de nutrição funcional, você tem todas as indicações de minerais, vitaminas, aminoácidos que o paciente precisa usar. É a fórmula de suplementação ou de ortomolecular personalizadíssima, perfeitamente personalizada. É aquela do paciente, que não é só para tratar, é para otimizar a sua saúde, porque o que ele precisa, se ele tomar, geneticamente, se ele tomar, ele vai estar no seu máximo de desempenho, vai otimizar. E aqui você tem, ó, as recomendações, onde complementa, qual é a complementação se você for suplementar, aonde encontra em alimentos, aqui os genes, olha quantos genes, né? O Full DNA é o que mais genes e polimorfismos avalia do mercado. Olha aqui, novamente essa paciente um problema de conversão de T4 em T3, por isso que apareceu o T3 baixo lá no painel de longevidade saudável, né? Tá certo? Aí para os nutricionistas que pensam em probióticos, né, dá para avaliar no exame, vai dizer, ó, essa paciente ela é pouco sucesso com o uso de probiótico. Não é o probiótico que vai resolver o problema dela. Se estivesse aqui no verde ou no azul, a marcação é sinal que ela geneticamente se dá bem com o probiótico. Aqui não, tá? A Full DNA acabou de desenvolver um painel de microbioma pela genética, é totalmente diferente, não é pelas fezes, tá? Aqui as recomendações, o que faz, tudo direitinho, tá certo? Então, essa paciente, nós vimos também, né, ali com a glicação, aqui, né? E outras indicações de diabetes, tipo 2, essa paciente tem um risco altíssimo de fazer diabetes. Essa paciente não vai ter. Porque agora eu tenho exame genético, agora eu vi que ela tem o risco de diabetes, agora ela não vai fazer porque nós vamos cuidá-la, tá certo? Usando todas as ferramentas do exame genético. Então, rapidamente, é simples, pelo pouco tempo, mas para vocês verem como o exame genético ele é uma excelente ferramenta para orientar os profissionais a traçar uma abordagem preditiva, preventiva, como eu estou falando nesse paciente, ela não vai ter diabetes, precisa e individualizada, porque eu vou dar todos os minerais, vitaminas e aminoácidos, vou dar todo o tratamento que precisa. Além de poder servir como um exame complementar para esclarecer aqueles casos não definidos. Às vezes você não sabe o que é, não sabe para onde correr, o exame genético te mostra tudo que o paciente tem. A epigenética é o gatilho das doenças, mas a genética é para onde a arma está apontada, porque só vai atirar para onde tiver a suscetibilidade genética. Tá bom, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado e eu possa ter passado como o exame genético é importante. E ele cria uma coisa que eu não falei, ele cria fidelização no seu paciente. Fidelização do seu paciente. Quando o paciente chegar, você mostra, olha, o seu caso, a gente precisa do exame genético para poder clarear o diagnóstico e saber para que lado nós vamos. E isso vai gerar fidelização, porque olha, a senhora tem isso aí o resto da sua vida. A senhora tem que vir sempre aqui conosco para nós tratarmos e cuidarmos de você. Isso tem criado uma fidelização fantástica. Tá bom, pessoal? Agradeço a todos e espero que tenham sucesso nesse caminho maravilhoso do futuro presente, que são os exames genéticos.